Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Bem-vindos. Tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos aqui, então, esperando mais um pouquinho para todo mundo entrar, talvez esse tempinho. Aqui em Porto Alegre tá uma chuva, passou o dia todo chovendo, com ventos. Estamos até com medo de não ter o sinal da internet, mas por enquanto tá tudo bem. Tudo certo? Bem-vindos. Hoje com um assunto muito legal, muito importante para quem trabalha com os pequenos, com os maiores também. Vou falar hoje sobre o brincar heurístico. Então, queremos convidar todos. Daqui a pouquinho a gente está recebendo o João que vai conversar com a gente. O João Silva, psicopedagogo, um grande amigo da área da educação. Então nós vamos esperar aqui mais um pouquinho para chamar o João para vir conversar com a gente. Tudo certo? Estão conseguindo me escutar direitinho? O áudio tá bom? Tudo bem? Alguém só me sinaliza aí que tá escutando certo com o áudio? Tá um pouquinho atrasado, eu acho que o áudio não. Então tá. Para quem não me conhece, então eu sou a Dana Vargas, aqui da Convocar Infância. Esse canal que a gente tem aqui mais ou menos 1 mês e meio, não fechamos 2 meses ainda. É um canal que eu criei pra gente conversar sobre... Beleza, o pessoal tá falando do áudio. Ótimo, obrigada. Para conversar sobre educação, principalmente sobre educação infantil e trazer alguns temas que muitas vezes nos rodeiam, né? E a gente fica algumas vezes em dúvida. Tem horas que a gente precisa parar um pouco para estudar também, né? E essa hora é essa hora que eu parei agora também. Então, por isso que eu trouxe alguns temas que eu acho importante também a gente tratar e trazer pessoas diferentes para falar. Alguns professores de chão, como a gente tinha falado antes, né, trazendo esse termo para as professoras que estão na ativa, professores que estão na ativa também, para falar com você sobre alguns temas bem legais que a gente já teve. Quem está começando a curtir a página agora, todas as nossas lives estão ficando salvas. E aí vocês podem ali olhar direitinho, seguir as outras páginas e também ajudar a gente a compor as próximas lives, né? Então, quem quiser mandar um recadinho no direct, eu tô sempre respondendo. Pra gente trazer novidades pra gente, professores, profissionais que falam alguns assuntos que a gente precisa estar sempre falando, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma live sobre avaliação na educação infantil e da educação infantil, que é muito bom, um assunto bem importante. Então, assim, trazer alguns assuntos que vocês queiram escutar, a gente vai colocar aqui. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Como eu já me apresentei, eu sou a Dana Vargas, aqui da Convocar Infância, professora há 20 anos de educação infantil, mas eu digo que no processo de aprendizado sempre, né? Estou mudando muito a minha prática, tentando conhecer muitas coisas também, me informando. Sou professora pedagoga, fazendo a minha pós-graduação em supervisão e orientação, terminando agora, e iniciando a pós em educação infantil aqui na Unicinos em Porto Alegre com Paulo Fock. E Paulo Fock, que é o coordenador do curso, né? Que são vários professores maravilhosos. Então, hoje eu vim aqui para a gente falar sobre o que? Brincar heurístico. Nós temos algumas lives, depois que eu quero anunciar lá no final, viu? Para vocês olharem, umas lives bem interessantes. Acompanhe a página, que a página é para isso também, tá? A gente indicar algumas lives de alguns profissionais que a gente também acredita no trabalho, certo? Então eu quero convidar hoje para vocês o João para vir conversar com a gente sobre brincar heurístico. O João, ele é graduado em pedagogia pela Uniaselv, psicopedagogo, institucional da IERGS, especialista em educação especial inclusiva, mestrando em educação da Unisc. Atualmente ele é o coordenador de um projeto social, assessor pedagógico em algumas escolas infantis, colaborador do Instituto Ciência e Saber.
e criador do grupo de estudos Laboratório das Infâncias, um apaixonado pelas infâncias. Então, vamos convidar aqui o João Luiz para participar aqui da Convocar Infância. Professor Altino, oi, o professor Altino está por aí. A parte da Ser Humano também está aqui. Oi, João! Olá, boa noite, pessoal. Estava acompanhando e vendo, só gente boa. Como está aí a sua conexão? A princípio tá boa, a chuva tá muito forte, né? Tá bem forte a chuva. Se por acaso der alguma falha, pessoal, me desculpem, mas é a questão climática mesmo. A gente vai e volta. Hoje de manhã, hoje de tarde, quer dizer, eu estava em assessoria virtual. Oi, Paty, boa noite, querida. E a conexão ficou meio ruim, mas se por acaso tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Tranquilo, a gente já chegou até a comentar ontem. E, meu Deus, será que a gente cancela? Porque já era esperada essa chuvarada de hoje, esse temporal de hoje. A gente estava pensando, a gente muda, não muda. Tá, vamos manter e vamos tentar fazer na medida do possível, né? Porque a internet é uma coisa que, nesses momentos assim, de chuva, não tem que fazer, né? João, Exato, super bem-vindo. Recente apresentei. Seja bem-vindo ao Convocar Infância. O João foi uma das pessoas que, assim que eu criei o canal, já conversei, já falei para ele, olha, João, vamos marcar uma conversa, um bate-papo, um encontro. Por enquanto virtual, né? Mais para frente. Verdade. Mais para frente, quem sabe a gente consegue fazer algum encontro presencial. 2 vezes, né, Dani? Sim, 2 vezes. E foi muito por acaso, né? Muito. Eu conheci o João quando o João estava começando com as formações, né? E eu estava fazendo alguma formação também, e ele estava começando as formações, a gente trocou uma ideia, eu disse, bom, gostei, olha, gostei já, porque ele já tinha um papo assim, e eu, meu Deus, olha só, não conheço o menino aí não. A velha falando, né? Não conheço o menino não. Aí eu fui olhar, fui pesquisar a caminhada dele, nossa, que legal, olha só. Eu estava começando lá no Ciência Saber, ainda não, recém estava começando lá. Isso mesmo. E aí não consegui, e aí não tinha conseguido ainda nos encontrarmos, né? Aí nos encontramos no evento lá da Uniaselv, que eu fui para assistir, o João era um palestrante, e depois ele estava como... Mas foi muito bom, mas sempre fica, né? E depois foi mediador do Elas e o Chão, onde eu também fui assistir. Ele foi mediador lá daquele encontro maravilhoso das meninas, que é super bom para quem não conseguiu ainda assistir, procura Elas e o Chão, da Karen Justus, da Patrícia, da Marisete, da Cimeia, são maravilhosas mesmo. São incríveis. Eu posso dizer, eu estive lá. Estive lá nesse encontro, né? Estive lá. Queria ter ido para São Paulo, para Fortaleza, mas não deu, né? Aqui em Canoas eu estava. Verdade, então, João, foi ótimo. Aí, obviamente, assim, tu foi super convidado agora para falar sobre brincar heurístico. E é sempre importante vocês saberem, quando eu faço contato com as pessoas, com os nossos convidados, com nossos amigos, com os nossos parceiros, a gente sempre conversa sobre o tema. E esse tema do brincar heurístico, João, assim, ó, eu vejo que fala muito sobre brincar heurístico. Tem muitos profissionais, escolas, professores, educadores que estão sempre conversando sobre brincar heurístico. Então, não tem, além de tem vários temas, não tem como a gente começar a conversar, vamos começar a conversar pelo brincar heurístico. Porque tem tantos e tantos temas que a gente poderia estar conversando agora, né? Lá no finalzinho eu quero conversar contigo para ver o que tu acha, que é sobre o professor na educação infantil. Esse tema, eu acho que dá pano para manga, né? Dá pano para manga esse tema. Que a gente, olha, não vê muito por aí, gente. Principalmente nesse momento de pandemia, né? Que as coisas, né, estão meio que afloradas, né? Mas, Dana, te agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui novamente e principalmente estar falando sobre algo que eu gosto, né? Algo que eu estudo, que eu pesquiso. É a minha paixão, né? Educação infantil. E eu descobri o brincar heurístico, eu acho que é importante a gente poder, né, agradecer as pessoas também. Eu conheci o brincar heurístico através da Lu.
A Lu é a dona da Escola Miró. A Escola Miró é uma escola que fica no município de Portão, que hoje está em boas mãos também de assessoria pedagógica. A Cimeia faz assessoria pedagógica na Escola Miró, né? Então, está em boas mãos e eu fiz assessoria nessa escola. E nós começamos um trabalhinho de formiguinha, né? Eu conheci a abordagem de Elinor, comecei a me encantar, a pesquisar, a debruçar mais sobre essa abordagem, né? E aí uni o útil ao agradável. Recebi a proposta de ser assessor pedagógico da Miró, que é em Portão, né? Que é um pouquinho longe de Porto Alegre, né? A gente sabe, mas quando a gente ama o que a gente faz, a distância né? Não afeta em nada. Então a Lu, ela abraçou essas, como eu digo, essas minhas loucuras pedagógicas, porque às vezes eu digo, vamos fazer essa loucura, vamos tentar, né? Se dar errado, deu errado, se der certo, deu certo, vamos tentar. Então a gente foi tentando e nós fomos fazendo essa construção juntos, né? E o resultado ainda a gente vem colhendo, né? E eu posso dizer assim que deu muitos resultados positivos, vem dando, né? Porque quando ao ler, assim, né, pesquisar muito sobre essa proposta do brincar heurístico, ela vem bem de encontro com essa militância que a gente tem. Que sim, que as crianças bem pequenas, né, elas são crianças potentes, né, elas são criativas, e esse brincar heurístico, ele nos mostra, né, que ele já vem ali da palavra grega euresca, que significa possibilidade de descoberta, né? Então, a criança vai se apropriar desses materiais, dessa materialidade, e vai fazer inúmeras descobertas, né? Inúmeros encantamentos, possibilidades criativas. Então, lendo essa abordagem e pesquisando, eu disse, nossa, né? Estou no caminho certo. É isso que eu acredito sobre uma infância realmente viva e vivida, né? As crianças como protagonistas. As crianças terem acesso a esse material e elas poderem fazer a construção delas por livre e espontânea vontade, sem precisar o adulto estar ali o tempo todo intervindo, direcionando, né? Dizendo que tem que fazer assim, assado. Não, ela vai construir, né? É a liberdade dela. E a abordagem, né, do brincar heurístico tem a questão ali do cesto dos tesouros, né? Que o próprio nome já diz, é um tesouro, né? E vem bem de encontro, porque quando a gente tem esse olhar de que os bebês são frágeis, de que os bebês eles não vão conseguir. Eu sempre brinco ainda, fazendo as minhas leituras, que quando a gente se remete a falar sobre os bebês, principalmente, né? É recém-nascido. E esse recém-nascido, ele se remete a algo muito frágil, né? Muito frágil, não vamos tocar muito, senão vai machucar. Então, acho que é bem melhor a gente chamar recém-chegados ao mundo, né? Porque eles são potentes, eles vão fazer as construções deles, as hipóteses, eles vão pesquisar e explorar o todo, né? E ter acesso a esses materiais, a esse cesto dos tesouros que a gente fala, né? Com muitas possibilidades de materiais. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. A gente consegue ter a ciência e noção disso. De que sim, de que os bebês vão pesquisar, né? Da maneira deles, da forma deles, eles vão explorar aquele entorno. Então, isso mostra muito, né? Mostra, sim, que são potentes, que os bebês vão conseguir fazer essa investigação e que eles conseguem. Isso é o principal, eles conseguem, né? Basta ter um adulto ao lado ali para mediar, né? Para mediar, encorajar, possibilitar muito isso, né? Se eu estiver falando demais, tu pode me interromper, tá? Porque eu falo demais. Não, tá ótimo. Tu sabes, que eu sou assim de uma época, da minha época lá atrás, que as escolas, tá? Calma aí. As escolas, quanto mais brinquedos caros tinham, era melhor. A melhor escola era aquelas escolas que tinham Fisher Price, aqueles brinquedos maravilhosos e bonecos com tudo. As escolas melhores são as que tinham. Hoje eu vejo essas escolas um pouco assustadas de como eu vou mudar o material que eu estou propondo às crianças aqui da minha escola, escolas privadas. Depois a gente também tem nas escolas também mais comunitárias, mais do município, mas assim, essas escolas que os pais pagam, aí chega lá, mas peraí, vocês estão brincando com um galho de árvore, vocês estão brincando com rolha, vocês estão brincando com tampinha, isso aí você escata. Não vem as pessoas falar isso. Então, assim, eu vejo o quanto as crianças conseguem construir com isso, e é o que elas mais gostam. Exato. É o que elas mais gostam. Eu acho que, assim, claro, que para as escolas mudassem de uma hora para outra, de ter
agora esse ano eu vou mudar tudo. Aí realmente é um baque para quem já era da escola. Então, esse mudar, essas mudanças, elas têm que ser gradativas em todas as questões, né? Eu acho que a gente é no educador, é na gestão, é no educador, até chegar lá as famílias e né, os pais, né? Porque realmente isso não é um baque, mas um baque diferente, assim. As pessoas vão lá e, não, mas peraí, agora tem galho para meus filhos brincarem e eu queria que eles brincassem com os brinquedos diferentes. Então, até tu colocar isso como proposta da escola é diferente, é difícil, né? Totalmente. Sabe, Dana, que isso é um processo, né? Eu sempre digo, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que contagiar, a gente tem que, né? Todo mundo tem que falar a mesma linguagem, né? Uma linguagem parecida, enfim. Ok, vamos trazer essas propostas, né? Enfim, vamos trazer o brincar heurístico para dentro da escola. Vamos, né? Fazer já falo, tá, Paty? Vamos, né? Pesquisar, enfim, vamos trazer para dentro do nosso seio ali da escola essa questão do brincar heurístico. Acho incrível, mas todos têm que abraçarem e falarem uma linguagem parecida. E de qual forma, né? Trazer as famílias para dentro. Eu sempre costumo dizer isso nas formações, nas assessorias. As famílias, elas não têm, né, esse cunho pedagógico, esse entendimento pedagógico que nós temos, né? Nós somos especialistas na área da educação, nós estudamos, pesquisamos, enfim, né? Isso é muito importante a gente explicar para as famílias, né? Mostrar para eles, convidar eles, não somente para as reuniões, né? Mas fazer encontros e mostrar as possibilidades, as contribuições que esse brincar heurístico vai trazer para a vida dessas crianças, para o desenvolvimento deles, para a interação deles, né? Para o movimento, enfim, para todo esse... Né? Vai estar contribuindo positivamente para essas crianças. Então, a gente mostra para as famílias, claro que nem todos, né, vão dizer, mas... dependendo, enfim, se a escola é particular, mas eu não pago o valor tal para o meu filho ficar na escola mexendo com lixo. Enfim, alguns, né, às vezes dizem, já escutei isso também. Mas, aos poucos, a gente vai quebrando, né? Vai lapidando, de uma certa forma, essas famílias e contagiando. Porque isso repercute em casa também, né? Quantas crianças não chegam até nós com um galho de árvore que eles colheram, né? Que encontraram uma pedra que eles encontraram no chão e nos entregam para esses momentos das sessões do brincar heurístico ou até mesmo para o dia a dia, né? E isso acaba contagiando. E as famílias vão vendo que está tendo um retorno positivo, né? Esse brincar. Mas para isso, né, a gente tem que se contagiar. É um processo longo. Eu sempre costumo dizer isso, né? É um trabalho de formiguinha, mas o primeiro passo, né, é a gente querer fazer essa mudança positiva, né? E ir contagiando os outros, contagiando as famílias, contagiando os colegas, contagiando a equipe, né? Porque o que é importante a gente está fazendo para as crianças, né? A gente deve ver, e a gente está vendo que tem uma contribuição, que tem um olhar positivo, que está, enfim, contribuindo. Vamos tentar. Como eu sempre falei, né? A gente vai errando, a gente vai aprendendo com esses erros, a gente vai fazendo essas construções. E isso é muito positivo para o nosso trabalho, sabe, Dana? Eu acho que é tão gratificante a gente ver ali nos momentos das sessões as crianças ali, eles interagindo, né, compartilhando e fazendo aquelas construções, ou até mesmo ali brincando de restaurante e já estão trabalhando ali, né, a questão do raciocínio lógico-matemático. Eu sempre brigo, né, de uma forma positiva, né, de dizer nós não precisamos se apegar na questão do projeto matemático, onde as crianças vão colar a folha, o número 1 com a bolinha de papel crepom, né, para aprender o número 1. Não, é através dessas relações, né, através dessas aprendizagens, desse brincar, desse experimentar, desse experimento que a criança vai fazendo, né? Então, isso é muito importante, né? Eles vão aprendendo através do cotidiano, eles vão aprendendo através do brincar. E isso não é algo, né? Estou criando da minha cabeça. Não, nós temos a nossa base que frisa, né? Quantas e quantas vezes interações e brincadeiras, né? Enquanto as crianças estão brincando, elas estão interagindo. Então, isso é muito importante a gente frisar, a gente debater, questionar, né? Ter esses momentos de e é mais poder debater. Isso, e reforça aquela ideia de que nós não estamos em sala de aula ali para ensinar, né? A questão da sala de aula, onde a gente ali o professorado, o professor que ensina e o aluno aprende. Então, essa questão que tu falou do da bolinha, e que isso aí realmente, o que acontecia? Levanta e dá a mão, mas quem nunca fez? Não, as pessoas faziam isso mesmo, eu fazia isso. Então, assim, quando a gente vê que eles aprendem isso, eles aprendem mexendo, eles aprendem tocando, eles aprendem trocando,
nas relações que nem tu falou, né? E, João, assim, eu não sei a questão, assim, de teoria, da onde que surgiu, assim, tu sabe? O Sim. brincar heurístico. Para quem não conhece, assim, Bom, vamos ver para se quem não a gente conhece, consegue, pelo menos, localizar as pessoas. o brincar heurístico, ele foi cunhado, né? Ele foi criada essa abordagem, né? Através, né, por meio da Elinor Goldschmidt, né? E ela teve muitos parceiros, né? Teve a Sonia Jackson, que foi, enfim, uma forte aliada dela, né? Nessa abordagem. E aos poucos ela foi adotando, né? Trazendo essa questão dessa abordagem, né? Ela trabalhou em orfanato, no campo da saúde mental, né, com as crianças, perderam as famílias pós Segunda Guerra Mundial, ficaram naquele espaço, né? E ela começou a observar que aquelas crianças elas eram privadas, né, do afeto, da atenção. Elas permaneciam em berços, enfim, né? Tinham essa questão da privação, né? Então, aos poucos, ela começou a trazer alguns elementos, né? Até mesmo de colocar esses bebês ao chão para eles explorarem a questão de levar caixas, a questão mesmo até de uma cadeira, né, deles passarem por debaixo de uma cadeira e brincarem. Enfim, ela começou a ver e ela começou a adotar isso, né, e trazer para dentro desses espaços. E junto disso, ela trouxe a questão do educador referência, né, daquele educador se dedicar a um grupo de crianças, né, e isso é uma briga muito que a gente tem, né, essa questão de trabalhar em pequenos grupos, né. Então, esse trabalho em pequenos grupos, ela começou a ver esse retorno positivo. As crianças começaram a interagir mais, a ter uma interação e um vínculo com aquele educador, e isso contribuiu positivamente para o desenvolvimento dessas crianças, para a interação, para a questão da linguagem também, né? Então, ela trouxe toda essa questão dessa abordagem, junto com ela e a Sonia Jackson, né? Nós temos um livro que é Educação de 0 a 3 anos, que traz essa abordagem. Esse livro até, eu acho que foi distribuído no ano de 2007, eu acho que 2006 ou 2007, para as escolas públicas, né? E foi um material muito rico, material assim, é um material muito gostoso assim de fazer essa leitura. E não somente ele traz a questão do estudo da abordagem do brincar heurístico, mas ele traz outros aspectos muito importantes para a educação infantil, né? Que a Elinor defendia, que é a questão do educador referência, que é se atentar a essas atividades, né? Que o Paulo Fox fala de atenção pessoal, né? Que é o momento de alimentação, que é, né, a troca de fraldas, o momento da higiene. Então, isso, né, Elinor, ela veio sendo uma das defensoras, né, sobre isso, sobre essa importância e esse vínculo. E ela realmente traz nas suas pesquisas, né, que os bebês e as crianças bem pequenas, elas são potentes, né? Que elas aprendem, que elas interagem, né? E é uma fase, né, uma etapa onde muitas pessoas pensam, o bebê tem que ficar só no berço ou assistindo Baby Shark na televisão, né? Não tem o porquê eles estarem ao chão interagindo. Então, isso aos poucos, né, a gente vem rompendo com esse olhar, né? E a gente vê que nós temos tantos defensores que trazem essa questão, né, que os bebês são potentes, né? A gente tem até na live o Jonas Muller, que traz essa questão, né, dos bebês também. Nós temos o Altino, que está aí também, que fala sobre isso, né? Então é tão importante isso, esse olhar de defesa dos bebês. E a Elinor, nas pesquisas dela, né, nos livros, nos escritos dela, ela trazia muito isso, né? Que os bebês são potentes, que as crianças pequenas fazem essas construções, né? Exatamente. E assim, ó, eu até lembrando um pouco, assim, as educadoras tinham um pouco de medo, né? Nas formações que eu fazia, as educadoras tinham medo de trabalhar com berçário. Berçário, classe bebê, como se chamava, os pequenos são de 0 a 3 anos. Porque elas não sabiam o que elas podiam fazer se eles não dava aquele retorno para elas. Então, porque os maiores, era esperado dar aquele retorno maior e tal, mas elas não conseguiam enxergar isso, sabe? Então, até tu chegar com elas e falar que os bebês são potentes, que os bebês, tu tem muita coisa para aprender com eles, e toda a questão do desenvolvimento, do movimento, do dia a dia, do cotidiano, a rotina deles, vocês aprendem. Então, era bem difícil assim, chegar. Acho que agora as coisas estão um pouquinho mais claras. As pessoas Sim. estão em busca de materiais também, né? Mas sabe, Dana, que tem algo assim que eu tento, né, conversar com o pessoal, principalmente nas escolas que eu faço assessoria, formações,
que a gente sofre muito de angústia, né? Nós temos por si só, o professor já tem essa questão da ansiedade, né? De querer ver o resultado logo, Sim. né? Então, principalmente nos grupos, né, de berçário, vão lá, montam um cesto lindo, maravilhoso, me mostram, ok, vamos observar a sessão. Chegamos na sessão ali dos cestos tesouros, o bebê, né, coloca-se ele ao lado do cesto para fazer aquela exploração, enfim. Só que a ansiedade daquele educador é tanto que o bebê pegue o objeto que ele acaba dando na mão do bebê o objeto e não deixando o bebê escolher, né? Então ele acaba tendo essa ansiedade, essa aceleração e pega esse objeto, pega aqui esse toquinho de madeira, pega isso, eles acabam pegando e não deixam o bebê explorar, né? Então eu sempre digo, não, gente, né? Calma, né? Tranquiliza, vamos segurar o pagode, respira fundo, né? Deixem eles explorarem. Para eles está sendo novo aquilo, né? Então vamos, né? E aos pouquinhos, né? Deixem eles explorarem, cuidarem, mas enfim, né? Essa ação vai partir da criança, né? Essa pesquisa e essa seleção também dos materiais que vão estar Materiais. ali, né? Exato, ele vai escolher o que for chamar a atenção dele, ele vai escolher e vai brincar. De repente, pode acontecer no início da sessão ali, deles ficarem 5 minutos ali, né? Como eu digo, é o tempo da criança, né? Observando, como eu brinco, namorando com aquele objeto e aquele objeto. Só que acelerado, né? Então, eu quero fazer o registro, eu quero tirar foto dessa sessão, eu quero que ele pegue o objeto. Então, eu acabo, né, como a Judith Falk fala, né, fazendo aquilo que eu sei que a criança faz sozinha, né, vai conseguir fazer sozinha. Então, isso acaba gerando, de uma certa forma, invadindo a sessão. Eu sempre falo, né, esses momentos de sessão são momentos que devem ser tranquilos, né? Sem circulação de pessoas, sem conversa, sem bate-papo, sem estar de papo com a colega ou vendo revistinha, encomendando coisas. Não, gente, é um momento tranquilo, né? É um momento que eu vou estar ali observando, próximo das crianças, né? Fazendo os registros, anotações, me atentando ali ao meu grupo, mas é um momento tranquilo. Né? Eu sempre falo isso, tranquilidade, não vamos fazer pressão psicológica nas crianças, nem dispersar elas, né? Nem dizer, não, pega esse objeto aí e tira uma foto, né? Um detalhe que eu sempre brinco nas formações, né? É que às vezes a gente acaba querendo fazer aquelas propagandas, né? De margarina. Aí a criança tá fazendo uma construção, olha aqui para a câmera da prof e dá um sorriso, né? Não, gente, não é essa a intenção, né? Os registros, né? Pegando um pouquinho, falando sobre os registros também das sessões do Brincar Heurístico, são registros espontâneos, né? Digamos, né? A criança tá ali concentrada, pesquisando, né? A gente tem que ter um pouquinho também dessa ciência, pessoal, de que eles estão ali fazendo a pesquisa deles, né? Eles estão ali concentrados, ali pesquisando. Vamos tirar foto. Ah, mas vai aparecer ele olhando para baixo. Sim, ele está fazendo a pesquisa dele, gente. Né? Ele está fazendo a pesquisa. Exato. Outro detalhe também que me incomoda muito, porque às vezes eu brinco assim, eu sou muito legal, mas às vezes eu sou muito chato em algumas coisinhas assim, sabe? De que eles fizeram uma construção. Exemplo, tá? Já vivenciei isso. Foi lá, eles estavam na sessão, fizeram uma construção e a prof não conseguiu pegar ali o registro da construção. E aí ela foi, olhou, vai ali, constrói de novo para mim tirar foto, por favor. Cortou totalmente, né? A pesquisa ali da criança, que você já está em outra, né? Fazendo outra construção. Ou outro detalhe, né, que acontece também, que eu digo, me incomoda muito. Ele foi e fez uma construção, e aí ela olha, é um castelo, né, fulano? Né? Ela já denomina, e a criança diz, não, não é um castelo, é um mercado, é outra coisa. Não, mas é um castelo que tu fez, né? Peraí que eu vou anotar aqui, ele fez um castelo, sem perguntar para a criança, né? O que tu estás? Pode até, mas o que tu estás fazendo? Agora, tu denominar algo que a criança está fazendo ali, sem, né? Tu automaticamente já nomear ali, é errado, né? Eu sempre digo, é um momento muito importante das crianças, né? O momento de pesquisa deles, seja no cesto dos tesouros, seja no tapete, ou na mesa de experimentação ali, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado visual de não estar invadindo, né? Esse momento de pesquisa tão importante das crianças, né? Eu sempre costumo dizer isso. É importante, sim, a gente se atentar a esses detalhes. Outro detalhe, Dana, que eu acho tão importante a gente falar também, né, é o tempo das sessões, né? A Elinor, ela estimula, né? Dependendo, os cestos tesouros para os bebês varia entre 30, enfim, 40 minutos, né? Mas a gente não vai forçar, né? Eu sempre digo, o tempo, né, vai de acordo, enfim, com, né, o nosso planejamento ali de contexto, tempo que a gente vai disponibilizar para essa sessão. Nem muito, né? E nem pouco tempo também.
né? E vai partir muito do interesse daquelas crianças. Por exemplo, se as crianças não estão mais afim, eu não vou forçar elas a ficarem ali, porque está dizendo que tem que ficar 1 hora. Está no meu planejamento que é 50 minutos fica ali na sessão. Não, se eles não tiverem mais interesse, vamos encerrar a sessão. Às vezes acontece deles terem interesse e passar o tempo, né? Ah, já passou o tempo. Se tiver como, gente, deixem eles ficarem, né? Mas se não tiver como, a gente Isso ao contrário, acontece direto, né? Porque a gente trabalha em cima do tempo, do relógio, né? É o relógio o tempo todo. É pro lanche, é a aula especializada, é agora o pátio que eu tenho que ir pro pátio, senão eu vou perder o pátio do dia. Isso aí a gente trabalha com essa questão do tempo. Mas acho que se tem um espaço na escola onde possa ainda continuar, se tem 2 educadores, então é aquela coisa do se tem, do se pode, né? Porque aí tem esse tempo a mais, porque realmente, às vezes, é preciso não só 30 minutos, às vezes precisa muito mais que 30 minutos. E tem uma questão, né, Dani? A gente trabalha também conforme a nossa realidade, né? Eu sempre digo isso, a gente adapta, né, essa abordagem conforme a nossa realidade. Tem pontos da abordagem que talvez não vai se encaixar com a realidade de alguma escola, não tem problema, eu vou adaptar, né? Mas eu vou tomar cuidado, enfim, e esse respeito pela criança. O primeiro ponto é eu respeitar o grupo de crianças que eu estou atendendo. Beleza. Outro detalhe, né, sobre essa questão do tempo. Ah, não temos mais como ficar e faltam 5 ou 10 minutos. Vamos avisar as crianças, comunicar que faltam 5, 10 minutos para terminar essa proposta, né? Porque elas precisam se despedir, né? Eu sempre ainda digo pro pessoal, pensem só vocês, né? Estão ali no auge ali de uma série na Netflix e aí simplesmente eu chego e tiro da tomada sem avisar vocês, né? Cortei. Como é que vocês vão se sentir? Revoltados comigo, né? Pé da vida comigo. E é isso que a criança, de uma certa forma, se sente. Quando chega o educador e pum, cortou, acabou. Aí me questionam, mas igual eles vão chorar. Ok, mas vai ser uma construção, né? Como a gente fala, são as consignas, né? Os combinados que a gente vai fazendo com essas crianças. Eu não posso simplesmente quebrar, né? Chegar ali, pum, acabou, vamos lá, segue o baile, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima etapa. Não, eu vou respeitar, né? A criança precisa se despedir daquela brincadeira. Sei lá, se está numa mesa de experimentação e está brincando de restaurante, vamos fechar, né? Acabou o expediente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa delicadeza de comunicar as crianças. Eu acho muito importante isso, né? A gente precisa ter esse olhar de que as crianças são seres de importância, né? Nós estamos ali com elas, então a gente também deve respeito para elas, né? Comunica, avisa, é importante comunicar e avisar para essas crianças. Isso é uma coisa que eu friso muito, né? Vamos respeitar as crianças, vamos avisar elas sobre quando vai terminar a sessão, quantos minutos faltam, porque senão, se eu chegar e dizer acabou, agora deu, né? Poxa, isso é uma falta, para mim, uma falta de respeito, né? Verdade. Isso agora tu já falaste agora sobre o tempo, que é muito importante a questão do tempo. E a gente estava falando sobre os materiais. A questão da seleção dos materiais é muito importante também, né? Porque a gente está falando também de crianças de 0 a 3 anos, né? Então são crianças pequenas, dependendo, não é todo o material que a gente pode usar, e para os maiores também, né? Então a gente também pode usar os maiores. Eu estive presente num curso do Brincar Heurístico lá na cidade de Canoas, na Escola Girassol. A Escola Girassol é uma escola muito interessante, legal, que tem essa proposta. E eu fiquei encantado com a separação dos materiais. A separação, eles tinham um saco de TNT grande, com transparência, e ali naquele saco lá ficavam todas as tampas de pote. Aí no outro ficava só os potes. No outro ficava só as pinhas. E esses sacos, as educadoras entravam nesse espaço para organizar se era a bandeja, se era o cesto. Então, esse tempo também do educador ter como sair da sua sala, ir lá preparar esse local, preparar esse material organizadamente, para um grupo pequeno ir lá. Então, eu achei isso fantástico. A primeira vez que eu tive esse contato foi vendo como elas montavam. E começaram a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque a primeira coisa que tu pensa, né? Não dá. Não vai dar. Na minha escola não tem como. É uma correria, é uma loucura. Aí depois tu vai pensando, não, mas peraí, respira, olha a ansiedade, olha o coração, e tu consegue fazer. Claro que tu vai errar, que nem tu falou. Um dia tu vai acertar, 2 tu erra. É super natural. A questão da organização, Dani, é muito importante, né?
Elinor traz esse olhar, né, dessa organização estética, né, esse ambiente visual satisfatório, como elas dizem, né? Porque é recomendável que esses materiais não estejam todos misturados, né? Mas como tu havia falado ali no espaço girassol, né? Uma sacola para as tampinhas, outra sacola para as pinhas, né? Porque o que às vezes acaba acontecendo? E isso também é outra briga, né, que eu compro muito. O pessoal acha que o brincar heurístico é tu jogar uma caixa ao chão com um monte de sucatas, né? Jogou ao chão e disse para as crianças, te vira e vocês que lutem, né, pelos materiais aí. Né? Não, pessoal, tem toda uma organização, né? O educador, ele entra, né, em cena pelo ato de planejar aquele espaço, né, de arquitetar esse espaço para poder organizar, para poder receber a criança, né? O espaço, ele deve ser, como eu brinco, sexy, né? Ele deve seduzir a criança, deve ser convidativo para a criança. Então, os materiais, eu vou organizar eles, né? Ou eu posso deixar em um espaço, eu posso deixar dentro da minha sala, posso deixar na minha sala, mas eu vou organizar eles, né? Como tu falou, pode ser em sacos de TNT transparentes, em sacos transparentes? Pode. Mas João, não tenho condições, eu só tenho caixas, né? Posso fazer em caixas? Meu bem, pode fazer o que tu pode não fazer, né? Tu vai organizar. E essa organização, né? Essa estética, ela leva muito em conta, né? O tempo que as crianças vão permanecer na sessão, né? Deve ser um espaço convidativo para eles, né? Deve ser um espaço sedutor, que eles gostem de estar, como a Elinor fala, um ambiente visual satisfatório, né? Aquele espaço é pertencente deles, né? Então eu vou organizar aquele espaço convidando eles para eles fazerem, né, a pesquisa deles. Se eu organizar de qualquer jeito, deixar tirado ali bagunçado, não vai chamar não vai ter interesse, né? Eles até talvez vão ficar um pouco ali, mas vai depender muito. Então eu tenho que me atentar a esses detalhes, né? Eu vou planejar. Sempre digo, a sessão, né, não vai ser algo assim, não tenho o que fazer. Hoje eu vou fazer o brincar heurístico. Não, eu tenho que organizar o meu planejamento, ver uma data que eu vou fazer, por exemplo, né? Eu posso fazer a sessão do brincar heurístico segunda e sexta. Posso, João? Pode, não tem problema. Eu vou me organizar ali, mas eu tenho que fazer, como a gente fala, uma continuidade, né? Eu não vou fazer segunda-feira de janeiro e vou me lembrar lá em setembro que eu tenho que fazer, né? Não, tem que ter uma continuidade. 2 vezes na semana, 1, 3, vai depender muito da minha rotina, né? Vai depender muito de como as crianças vão estar reagindo, né? Então eu vou... E não tem necessidade também, gente, de fazer, né, João, me metendo assim, mas de fazer assim, naquele dia eu tenho que fazer de todo mundo. Aquele dia eu tenho que fazer dos meus 12 alunos. Não, aquele dia tu conseguiu fazer com um grupo de 4, mais um grupo de 3, não deu tempo. Eles fazem um outro dia. Então se retoma outro dia. A Dani perguntou ali, a Dani teve uma pergunta ali, que os materiais se ficam tudo ou se vai colocando aos poucos. Dani, a ideia é quando deixar o material lá para quando a criança chega naquele espaço, ela se encante por aquele tapete. Eu coloquei vários tapetinhos, eu coloquei que são lá, né, das bandejas, né? Coloquei um TNT para eles chegarem e está tudo montado. A ideia é quando eles chegarem já está todo o material. Exato. Né? Então, assim, um outro dia tu vai trocar o material. A gente organiza antes da chegada das crianças, né? Para quando elas chegarem ali no espaço, receberem, né, o material. Então é muito importante isso, né? Essa organização. É o adulto, o educador, né? Planejar de qual forma vai ficar esses materiais, como é que eu vou organizar esse cesto. Tu falou algo muito importante, né? Sobre os materiais. O educador precisa fazer essa manutenção de materiais. Terminamos o cesto dos tesouros, digamos, né? Um exemplo. Eu vou olhar os materiais, né? Eu vou ver se está de acordo, eu vou ver se não está de acordo. Tem algo estragado? Eu vou retirar, eu não vou ir ali e vou colar uma fita durex para ficar reutilizável. Não, pessoal, não façam isso, por favor, tá? Outro detalhe também que é muito importante, que eu friso isso, que já presenciei uma cena dessas, tá? Por exemplo, escovas de dente, aqueles pincéis de barba, aquelas escovinhas de banheiro, tá, pessoal? Não são, tá, semi-novos, tá? Tirei, deixei de molho na clorofila e vou oferecer para as crianças. Não, gente, por favor, não façam isso, tá? São materiais novos, né? Porque eu sei que eles vão levar a boca, né? Então, vamos tomar esse cuidado. Então, esses materiais eu tenho que ter uma manutenção. São cortantes, não são? Porque eu tenho que ter essa ciência de que, independente de for... mas são os maiores, eles vão levar a boca também, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Deixa eu só ver. Alguém perguntou pra mim. Tô adorando a participação, João, aqui, ó. Tá assim, ó, bombando. A Veridiana perguntou ali, né? Que ela falou que na escola dela, ela faz a consigna antes,
para Isso. poder fazer a combinação, né? Uhum. E a parte da ser humano perguntou se esses materiais eles podem ficar fixos. Vou deixar tu falar, daí Pode. depois eu... Um detalhe, tá? Que o pessoal me pergunta, mas eu posso disponibilizar esses materiais heurísticos dentro da sala? Posso, só que o que acontece, gente? No momento da sessão do brincar heurístico, a minha intencionalidade, enfim, a minha organização daquele momento é que eles brinquem com aqueles materiais. Então, eu vou entrar em ação e vou organizar o espaço, né? Então, aí vai estar, enfim, organizado conforme eu organizei ali, os toquinhos ali, né? O cesto ali para os bebês. Então, a minha organização, né? O meu planejamento estava para o cesto, enfim, né? O jogo, o tapete, enfim, né? Mas eu posso deixar disponível na minha sala, posso deixar. Só que as crianças vão fazer outras construções, né? Digamos, elas vão usar ali, eu vou deixar os cestos ali disponíveis para eles, e aí eles vão pegar outros materiais também, né? Eles vão pegar os materiais estruturados, os brinquedos, e vão misturar junto, né? Então a intencionalidade vai ser diferente, Paty, tá? Qual é o espaço ideal? Bom, Ó, a pessoal, Thaís está perguntando. o espaço ideal é um espaço tranquilo. Eu posso fazer, eu não tenho, às vezes me perguntam, mas eu não tenho espaço para fazer, posso fazer na minha sala? Pode. É recomendável, pessoal, quando vocês forem fazer essa sessão, né? Eu vou fazer na minha sala. É recomendável que se tem outros objetos em torno, né? Que vai ter, claro, eu possa cobrir eles ou colocar para cima, enfim, né? Porque ali eu planejei a minha sessão que eles brincassem, né? Com, né, a sessão do Aquele material. brincar heurístico, né? Sem problemas. Posso fazer na minha sala. Posso fazer no refeitório? Posso. Posso fazer na biblioteca da escola? Posso. É recomendável que a gente faça em um ambiente tranquilo, sem circulação, sem movimento, né? Então é importante isso, tá? Paty, deixa eu ver, mas essa mistura também é um brincar heurístico. Essa mistura, né? O brincar heurístico, ele recomenda, assim, que a gente não use tanto plástico, né? Só que o que acontece? A sessão do brincar heurístico, eu vou me organizar para fazer aquela sessão, né? Aquele momento vai ser a oferta aqueles materiais, né? Eu me organizei para ofertar aqueles materiais. E se eu ofertar no dia a dia para eles, né? Os materiais que eu utilizei da sessão, eles vão colocar outros materiais também, então não tem problema. Mas quando eles estiverem, não vai ser uma sessão do brincar heurístico nesses momentos que eles estiverem livres, né? Brincando com outros materiais. E é aquela coisa que a gente estava falando antes, né? O brincar heurístico, sim, no dia a dia é importante. Eu acho que esses materiais têm que também ter ali, eles têm que ter esse acesso no dia a dia, Sim. em função de não, porque para a gente não fazer assim, um dia na semana eu vou fazer a sessão do brincar heurístico. Aquela semana eu não consegui fazer com o grupo todo, só com. Então, naquela semana toda, aquela criança não teve acesso. Então, Exato. essa é a importância de ter também o material mais natural, né? Mais natural ali. E eles Mistura, claro, vão a gente sempre misturar. fala, né? Vamos tirar todos os brinquedos de plástico e colocar só materiais naturais. Não, a gente pode fazer essa mescla também. A gente pode deixar disponível ali na sala para eles brincarem. Claro que eles vão fazer a construção deles, né? Eles vão ter ali, vão fazer a pesquisa deles, vão fazer a construção deles. Então, esses materiais não estruturados, né? Que vai vir de encontro ali, eles vão fazer a construção deles ali da maneira que eles bem entenderem, enfim, vão utilizar carrinhos, enfim, vai ser o que eles acharem melhor, né? Mas a gente pode deixar disponível. E é lindo. Sim, e é lindo é essas linda, construções que eles exatamente. fazem. É lindo. Eles constroem, às vezes e é que nem o João falou, assim, tu fica olhando, tu fica observando, e do brincar livre, eles transformaram fizeram uma construção maravilhosa que tu tá lá olhando e encantado com o que eles estão fazendo, tu vai te aproximando, tu vai perguntando o que aconteceu aqui, o que é isso, né? Com aquela coisa assim, não chega assim, que lindo, deles vão olhar e assim, não, professor, esse não tá lindo, não gostei. Porque eles também vão dizer que não gostaram, como né? a gente fala, esse Então, poder da observação, né, Dana? Como é importante, né? A gente está observando, eles estão brincando, né? Brincar é tão importante que talvez ali, a partir daquela brincadeira que eu estou observando eles, né? Estou ali observando, eu vou simplesmente, né? Quem sabe vai surgir um projeto, quem sabe, né? Um projeto, enfim, vai surgir coisas mirabolantes, né? Deixa eu ver, posso mudar o ambiente ou é melhor no lugar de ser? Bom, vai variar, assim, tu pode, eu acho melhor fazer dentro da sala. Tem problema, vou me organizar. Eu posso fazer no refeitório, como eu havia falado para vocês anteriormente? Pode fazer, eu acho que não precisa também ter um ambiente
fixado ali, né? Como eu recomendo assim, né? Que seja um ambiente tranquilo, um ambiente que não tenha, né? Grande circulação, né? Movimentação que dispersem eles. A continuidade é fundamental para as crianças bem pequenas. Exatamente, exatamente. Eu acho que é a Gabi da Zelo, né? Que deve estar aí na live. Exatamente. A continuidade é fundamental, pessoal, tá? Um exemplo que acontece que me perguntam muito também. Eu organizei uma sessão ali, né, com os materiais tal e tal e tal, e eu vi que eles tiveram interesse naqueles materiais. Posso ofertar na próxima sessão? Posso ofertar na próxima sessão os materiais. Eu posso incluir outros materiais também? Posso incluir. Esse sentido de continuidade, como a Gabi traz ali, é muito importante para as crianças, né? É muito rico para eles essas experiências, né? Então, eu posso ofertar na outra sessão os mesmos materiais? Pode, não tem problema. Mas eu preciso também, como a gente fala, ter esse olhar observador, né? Saber o que eles gostam, né? Daqueles materiais. Eles têm interesse em material tal e tal. Eu vou, né, trazer esse material. E essa rica oferta, né? Essa variedade de materiais, enfim, também são importantes, né? Por exemplo, o tapete. Sabe o que é? O tapete é recomendável que tenha, né? Um tapete para cada criança, né? Então, o que eu vou, né? Elinor sugere ali que no tapete tenham entre 50, né, materiais ali, né, variados, materiais e objetos ali no tapete, né? Um tapete que tenha um espaço para a criança sentar, né, e iniciar ali. Se eu for fazer um grupo, né, com 4 crianças, um exemplo, né, vai ter 4 tapetes com os mesmos materiais. Por quê, né? Porque é importante essa oferta de materiais também para não acontecer disputa, né? E para ter uma ampla variedade de materiais também. A gente sabe que pode acontecer, mas aí eu ofertei colheres de pau e aí eles brigaram, né? Eles brigaram por causa daquela colher de pau. Gente, acontece, mas tinham vários, acontece, né? Pode acontecer de vir uma disputa, mas é recomendável que a gente oferte uma grande, né, uma variedade, né, de materiais. Elinor sugere entre 60 objetos, enfim, né? Se eu não tenho 60 objetos, também eu vou fazer conforme, né, a quantidade que eu tenho. Mas eu tenho que me atentar a isso, né? Que tenha suficiente para as crianças fazerem, né? Brincarem ali. Deixa eu ver aqui. Até por isso que a gente estava falando antes, né, João? Tem que ver a realidade de cada um. A gente estava falando sobre a sala. Então, assim, se tu tem só a tua sala, se tu tem uma escola, Exato. tu não tem outro lugar para ir, tu vai usar a tua sala. Agora, se tu já tem, a escola tem uma sala que é uma sala onde é de muitas atividades, onde você pode deixar ela um pouco mais clean, sem muito brinquedo, sem muito material, usa aquela sala. Mas não quer dizer que você tem que usar sempre aquela sala. O pátio é onde tem os maiores atrativos para eles saírem, fazerem outras explorações, né? Então, realmente, a gente fala sempre para deixar um espaço onde fique mais convidativo, onde eles vão fazer com aquele material, né? Exato. Essa é uma outra situação, mas agora eu não sei mais o que era. Ô, João, a gente falou, João, a gente só tem acho que 10 minutos. Você acredita? Nossa, passou eu te falei. Esse assim, assunto gente, é um assunto. o que é bem, né, bem importante, né? As ideias da Elinor, enfim, da Elinor Goldschmidt, são muito parecidas com as ideias de Amy Picker, quando ela traz a questão do vínculo, né, do educador referência. A bandeja de experimentação e a mesa de experimentação também são ideias parecidas com a da Maria Montessori também. Então, se conectam, né? Então, é uma abordagem muito rica. Nós temos só 10 minutos, né? Pouco tempo, passou rápido. Sim, quase então, final. assim, Né? João, eu queria que tu falasse agora no finalzinho, assim, já que a gente vai fazer as nossas despedidas, se tem algumas referências para dar de livros, pode falar, e eu acho que depois a gente pode colocar ali também. O que tu acha, assim, para quem está começando, quem ainda está nessa... Aqui. Deixa eu achar aqui na minha mini biblioteca aqui. Eu tenho o do FOC aqui comigo. Espera aí, pessoal, até achar, já acabou a live. É tanto por aqui. Esse aqui é do Brincar Heurístico na creche, esse aqui é do Paulo Foque. Esse aqui, né? Bem legal. Obrigada, Eliane. Obrigado, querida. Esse aqui foi, né, o início de tudo. Né? Ele é o início de tudo. Esse livro é maravilhoso. Esse livro aqui também, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Esse livro também, tá, pessoal? Que é o Coleção Fios da Infância, que é o Entrelaçamentos no Início da Vida, didática para professores em creches. Traz esse olhar também
do Brincar Heurístico é pesquisa, como tu fala, né, das professoras de chão do Brasil todo. Elas fazem toda uma pesquisa, eles trazem a questão do material não estruturado. Até mesmo essa criança linda aqui na foto de capa tá tendo acesso a esse material não estruturado. Então, de sugestão, temos tantos outros, né? Mas esse aqui, né, e esse aqui são, acho que, os principais, assim, pra gente poder, assim, se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do brincar heurístico, né? São esses. O primeiro, pessoal, deixa eu ler o João vai me passar depois o nome. O João vai passar direitinho o nome para mim. E eu coloco ali embaixo na live as indicações do João. Tá ótimo. E aí coloco também, junto mais esse aqui do Brincar Heurístico do Paulo Foque, que também fala sobre esse material que a gente estava falando hoje. João, foi maravilhoso. Voou. Foi maravilhoso, não consegui nem falar. Voou, sim, ó. Muito. E olha que a gente vai ter que fazer novas lives. Coisas, né? É verdade. Gente, assim, o João faz formações, o João faz assessorias. Então, assim, quem quiser continuar lá, vai lá seguir o João, quem não segue ainda. Quem não segue convocar agora já está seguindo convocar. Então, assim, a gente vai trocando essas figurinhas porque a gente tem que ajudar. Quanto mais a gente ajudar, melhor. Porque Exato. Quem vai estar ganhando são as crianças. Não tem ninguém. Não é eu que vou ganhar mais, é o João que vai ganhar mais, não. É as crianças que vão ganhar. E a gente está por uma infância que as pessoas estão abrindo os olhos, as pessoas estão ampliando cada vez mais. A gente está aprendendo. Eu acho que tem tanta coisa que eu gostaria de fazer que eu não consigo ainda, que eu quero ler, eu quero olhar. As lives, eu tenho meus caderninhos de live, cada coisinha que eu anoto, uma live que eu assisti, que eu gostei, eu vou pesquisar. A ideia da live não é uma formação. A ideia da live é a gente se despertar para assuntos que a gente ainda não sabe, que a gente ainda quer descobrir mais. Né? Que nem tem a colega educadora colocou ali, eu quero na volta, quando eu voltar, eu quero começar a colocar mais em prática sobre o brincar heurístico. É isso que a gente quer. É o que a gente possa fazer essas trocas de figurinhas. E eu quero agradecer. Então, João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço pelo carinho. Eu acho que a gente vai ter mais uma live, a gente vai marcar, porque eu quero falar contigo sobre o professor homem na educação infantil. Quero quero trazer professores aqui para falar, para a gente saber por quê e tudo isso que tem esse mito da questão do professor, né, o masculino dentro da educação infantil, que isso é muito pouco. Então, muito obrigada. Agora vou deixar tu fazer essas palavras finais. Eu agradeço pela oportunidade. Isso que tu falou, né, é tão importante a gente estarmos unidos, né, sem competições, né. Vamos, né? A gente está em prol das crianças, né? Não em prol de estrelismo, de querer, né, ser mais do que o outro. Não, nós somos colegas, né? A Cimeia fala isso, eu acho tão lindo quando ela fala, nós somos uma rede de apoio, né? Então, te agradeço pelo carinho, te agradeço, né, pelo convite. Foi tão lindo, né? De receber um convite, de saber que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente está trabalhando em prol das crianças, né? Nós trabalhamos com as crianças, né? Então, isso é rico, é vivo, então que a gente possa se abraçar, né, andarmos juntos, trabalhando em prol das crianças e sem competições. Te agradeço mesmo. Foi maravilhoso. Obrigado, pessoal, que esteve aqui com a gente. Foi muito rico, passou voando. Tinham muitas e muitas coisas para fazer. Acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem todo mundo. Vamos trocando, né, figurinhas, trocando saberes, porque, como eu digo, a docência a gente faz, né, no coletivo, né? Um beijo para todo mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Zelo, obrigado. Pessoal da Zelo, o pessoal da Pimada, todo mundo que nos cerca aí também, é ser humano da parte, todo mundo, a galera do meu grupo de estudos também está aqui. Verdade. Beijo. Gente, sexta-feira a gente tem mais às 6 horas da tarde. Então, as lives acontecem terças e sextas às 6 horas. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Brigadão.